Paz do Senhor Jesus. Na carta do apóstolo São João, capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus nos diz: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Uma das maiores dificuldades que todos nós enfrentamos é aceitar a vontade de Deus. Quase sempre nós queremos que Deus aceite a nossa vontade. Quase sempre nós queremos manipular o Senhor Deus para que Ele faça a nossa vontade. Às vezes a gente se comporta como aqueles filhos, aqueles meninos birrentos que faz birra até o pai satisfazer a sua vontade. Porém, nós precisamos entender que Deus, o Pai, não se comporta como muitos pais humanos se comportam. Deus, ele não vai responder a nossa oração tão somente para satisfazer o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso querer. Deus não vai nos dar uma coisa que ele sabe que não é bom para nós. Ele só vai fazer aquilo que é da sua vontade. E nós precisamos entender que a vontade de Deus é sempre a melhor coisa para as nossas vidas. Quando se fala de fazer a vontade de Deus, nós devemos sempre olhar para a vida e ministério de Jesus Cristo. Ninguém na história humana satisfez a vontade de Deus como Jesus satisfez. Ninguém fez a vontade de Deus como Jesus fez. Ele mesmo disse no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade de Deus para Jesus era algo tão indispensável, tão importante, que uma vez ele a comparou ao alimento, à comida que sacia e que sustenta o corpo humano. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, Jesus disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus fez a vontade de Deus. Jesus cumpriu com a vontade de Deus. No Evangelho de Lucas, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 22, no versículo 42, a palavra do Senhor Deus nos fala que Jesus está no Getsêmani, orando, transpirando gotas de sangue em angústia, e ali ele faz uma oração, e nessa oração ele diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Esta é a oração que todos nós devemos fazer. Não faça, Senhor, a minha vontade, mas faça a sua vontade. O próprio Senhor Jesus, quando ele nos ensina a oração modelo, a oração do Pai Nosso, uma oração que serviria e que serve de modelo para todas as nossas orações, no capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus, no versículo de número 10, ele diz: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Esta é a forma, este é o modelo ensinado por Jesus. E João diz que quando nós pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. E a palavra ouvir aqui está relacionada a atender, a responder favoravelmente. Então, quando nós oramos e pedimos a Deus algo que está de acordo com a sua palavra,
de acordo com a sua vontade para as nossas vidas, Ele nos ouve. Em contrapartida, meus irmãos, quando nós oramos e pedimos algo que não está de acordo com a vontade de Deus, tenha certeza também, Ele não vai nos responder, Ele não vai nos ouvir. O apóstolo Tiago, em sua carta, no capítulo 4, versículo 2, ele diz o seguinte: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Aí o versículo 3 ele diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Observe, Tiago cita dois tipos de pessoa: aqueles que se esforçam, mas não oram, não pedem, não se humilham, não reconhecem que são dependentes de Deus. Estes não receberão. Tiago também cita aqueles que oram, aqueles que pedem, aqueles que fazem campanhas, aqueles que se esforçam na oração. Todavia, eles oram pedindo algo segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios deleites. Estes, diz Tiago, também não receberão, porque Deus não vai fazer algo para nós, para a nossa própria glória, deleite e até mesmo ruína e perdição. Deus só fará algo que glorifique o seu próprio nome, que exalte o seu próprio nome. Deus só fará algo que é bom para nós. Deus é Pai e Deus é um Pai responsável, amoroso, bondoso, e jamais Ele fará algo ruim para os seus filhos. E muitas das vezes, nós, na nossa fraqueza humana, nós pedimos coisas que não são boas. Nós pensamos que é boa. Nós até nos iludimos achando que aquilo é bom para nós, mas não é. E Deus sabe muito bem o que é bom, o que é ruim, e Deus só faz aquilo que é bom. Para encerrar, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e versículo 2, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Para nós encerrarmos, fiquemos com as palavras sábias e espirituais vindas da parte de Deus através do apóstolo João. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Deus abençoe a sua vida e se alegre, se regozije na vontade de Deus. Deus abençoe a sua vida.